Bom dia, meus irmãos. Eis-me aqui. Ontem não deu para mim, porque eu não estou muito bem. Hoje estou melhor. E também teve nas outras situações que não deu certo. Mas em nome de Jesus, eis-me aqui. Pai Todo-Poderoso, eu sou Eliane Nogueira Ramos, estou aqui, sou obreira da Igreja da Graça de Mariporã. Estou aqui para fazer a obra do meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que sejamos presentes de corpo e alma e sejamos com Jesus. No nome de Jesus, irmãos, hoje nós vamos ler a palavra de Lucas, está em Lucas 5, do 1 ao 11, que é a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos, que é o João, o Tiago e o Pedro, são os primeiros discípulos de Jesus, ok, meus irmãos? Então vamos lá, esperamos que nós também sejamos discípulos de Jesus, para que possamos honrar nossa casa e nossa parentela. No nome de Jesus, irmãos, vamos lá. Pai Todo-Poderoso, hoje a prosperidade em todas as áreas dessas pessoas será deles, porque o Senhor seja presente em todas elas, meu Pai. Prosperidade, qual for necessário, o Senhor dá, meu Pai. O Senhor diz que o Senhor provê, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que essa certeza, essa confiança esteja no coração deles, meu Pai. Que eles confiem em Ti, tenham certeza que o Senhor faz a diferença na vida de todos eles, meu Pai. Seja prosperidade financeira, seja prosperidade de saúde, de amor, de verdade, de esperança, Pai, de bondade, de benignidade, de sabedoria, entendimento, de paz, meu Pai. A prosperidade tem que ser em todas as áreas de nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja na vida de todos eles, meu Pai. Dê sabedoria e entendimento na Tua palavra. Que possamos desfrutar dessa grande sabedoria, desse grande entendimento que vem de Ti, meu Pai. Porque o Senhor é o nosso professor, o Senhor é o nosso sábio. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso Jesus Cristo, o nosso único e legítimo Salvador. Em nome de Jesus, vamos ouvir, vamos entender e vamos participar de coração e alma e mente. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Vamos lá, então. Tá friozinho e chovendo. Onde vocês estão, não sei, mas aqui tá friozinho e chovendo. Vamos ler então, Lucas 5, do 1 ao 11, vamos lá. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesare, em nome de Jesus, palavras complicadas, né? Genesare. O versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. 3. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava do barco a multidão, glória a Deus, porque aqui tinha muita gente e era muito junto, aí uns ouvem, outros não, mas aí ele foi para um lugar mais alto, aí o povo, todo mundo continuou ouvindo ele, glória a Deus, em nome de Jesus, que todo mundo consegue ouvir a palavra, porque só ouvindo a palavra é que possamos ser salvos, que podemos ser salvos, como Deus diz na palavra. Quem tiver ouvido, que ouça. Quer dizer, quem não tiver, busque a Ele que será liberto e curado da surdez, em nome de Jesus. Jesus cura, liberta e livra do mal, em nome de Jesus, meus irmãos. Então, o versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Para pescar. Tá vendo? O Simão Pedro estava atravessando uma situação bem difícil ali. O Simão Pedro não conhecia o Senhor Jesus.
O Simão Pedro tinha perdido, o Simão, vamos pôr aqui nesse momento, ele tinha perdido a confiança em Deus, porque ele estava atravessando uma situação difícil, imposto para pagar, dívidas financeiras ele tinha, e ele não conhecia Jesus, mas a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele teve a sua sogra curada, ele pagou todas as dívidas que ele tinha. E o nome do Senhor Jesus, a vida dele só andou para frente depois que ele conheceu Jesus. Até então, ele estava no marasmo, estava difícil a situação dele. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele só teve prosperidade em todas as áreas. Porque a cura da sogra dele, ela estava doente. Jesus a curou. Mesma coisa, a vida financeira dele estava doente, Jesus curou. Então, é esse que nós temos que buscá-lo, de coração e alma. Ele, importa, ele não é homens, é o Senhor Jesus, temos que buscá-lo, de coração e alma, porque é Ele que deu a vida dele por nós, foi Ele que morreu na cruz por nós, é Ele que intercede por nós perante o Pai, é Ele que está lá do lado direito do Pai, nos auxiliando nas situações difíceis. É Ele, é Jesus. Então Ele é que temos que buscar, é Ele que temos que glorificar. Em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, que a partir do momento que Jesus será o primeiro em nossas vidas, tudo muda, tudo transforma, meus irmãos, tá bom? Glória a Deus. O versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Aqui veio o quê? A obediência. O Pedro obedeceu. O Pedro deu ouvido ao que ele tinha falado e foi com ele. E com isso ele teve a sua prosperidade ampla. Eles pescaram 153 peixes grandes. Glória a Deus, meus irmãos. Deu para pagar toda a dívida e ainda sobrou dinheiro para ele. Glória a Deus, meus irmãos. Que seja essa confiança no Senhor Jesus. Que busquem Ele para que as suas vidas sejam transformadas, meus irmãos. De dentro para fora. Glória a Deus, meus irmãos. Que de dentro para fora é mudada a sua vida. Você. Fora, tudo que está ao teu redor também muda, também é transformado, meus irmãos. Por isso, busquem de coração e alma. Vai na casa dele, busca ele, chama ele para viver contigo, chama ele para fazer parte da tua vida, porque ele é Espírito. Lembre-se, a palavra é a sua confiança. Nele, a verdade está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outro caminho não existe, só esse. Glória a Deus, meus irmãos. Então vamos buscar esse caminho. Glória a Deus, meus irmãos. O versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. O versículo 7. Está vendo? O peso era tão grande que as redes estavam arrebentando. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Os barcos quase estouraram, não aguentaram o peso. O barco do Simão e do João lá, dos outros também. Glória a Deus, meus irmãos. O versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ali, quando Simão Pedro caiu de joelho perante Jesus, ele foi perdoado. Jesus perdoou todos os pecados que ele tinha na vida dele, naquele momento. Porque ele sentiu-se que devia. Porque ele era um pecador, como todos nós somos. Pecadores, falhos, nós todos somos. Só Jesus é perfeito. Glória a Deus, por isso Ele nos limpa, Ele nos ajuda a nos transformar para uma coisa melhor, para ser um ser melhor. Glória a Deus, meus irmãos. O versículo
o versículo 9, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Jesus, né? Eles ficaram espantados com Jesus. Falou, meu Deus, o poder dele é imenso, muito grande, porque ele fez isso conosco. Glória a Deus, e a vida deles continuou com essa experiência maravilhosa com Jesus. E que essa experiência vai buscar para nós, para que nós possamos conviver com Jesus e ter essa experiência maravilhosa com Ele, meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus. O versículo 9. Pois que espantou-se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. Jesus, né? E de igual, o 10, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus, meus irmãos. A obediência, o ouvido, ouvir a palavra, dar atenção a esse Senhor Jesus, o nosso único e legítimo Salvador, para que possamos mudar a nossa casa, a nossa família, para que possamos ser curados de toda doença, libertos de todos os males, todas as dívidas quitadas, sabedoria para lidar com o dinheiro, só Jesus tem. Jesus não quer nada de nós, Ele só quer o nosso coração. Ele quer nós em espírito e verdade com Ele, em companhia dEle, para que Ele possa nos ajudar, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos agradecer a palavra. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra de prosperidade em todas as áreas da vida dos meus irmãos. Aquele que está desempregado, em nome de Jesus, que tem emprego. Aquele que está doente, que seja curado. Aqueles que estão enfrentando situações difíceis, que seja liberto. Aqueles que estão presos, meu Pai, em grilhões, em algemas, em o nome do Senhor Jesus, que seja liberto a partir de agora, que a tua mão poderosa entre na vida de todos eles. Abra as portas do bem, meu Pai, em nome de Jesus, e feche todas as portas do mal. Glórias e glórias e glórias a ti. Grandioso e poderoso és tu, tu podes todas as coisas, meu Pai. Te amo e te quero mais e mais na vida de todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus, te glorificamos, te adoramos e devemos estar mais e mais contigo. Muito obrigado por mais essa palavra. Glória a Deus, aleluia e graças a Deus para todos sempre. Grandioso é o Senhor, imenso é o Senhor, Jeová Rafá. Senhor que cura e liberta, Senhor que sara toda a terra, és tu, meu Pai. Em o nome de Jesus, assim seja na vida de todos meus irmãos. Amém e graças a Deus.